Durante a pandemia da Covid-19, a sociedade foi obrigada a adotar uma série de adaptações que, naquele momento, eram temporárias, mas acabaram permanecendo ativas. Um exemplo disso é o trabalho remoto. Passados, então, mais de 2 anos após o fim da pandemia, muitas empresas ainda apostam no teletrabalho. E de acordo com um levantamento, 85,6% das companhias brasileiras adotam o modelo atualmente. O mesmo estudo aponta que a maioria prefere um regime de 3 dias presenciais e 2 remotos, ou seja, híbrido. E tem as empresas que optaram 100% pelo home office. Trabalho remoto, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E aqui no estúdio comigo, eu recebo o advogado trabalhista César Marta. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado, Dani. Um prazer falar com os telespectadores, né? E vamos tratar do assunto, então. É isso. Bom, eu quero lembrar, gente, que hoje estamos de comemoração, é o 100º Diálogos da Cidade. Olha só, uma honra fazer parte aqui deste programa, né? E a nossa ideia é sempre, a cada semana, levar informação para vocês, né? Temas que precisam ser discutidos, debatidos, e a nossa função é justamente essa, né? Colocar o tema para debate e que chegue o maior número de pessoas, né? O que a gente espera. Então, e eu quero reforçar também que a TV Câmara, né, preza pela acessibilidade, o nosso conteúdo é 100% traduzido em Libras. E a Ana Furtado voltou de férias, né, Ana? Estará com a gente até o final do programa de hoje. Sigamos juntas, então. César, a gente falando de trabalho remoto, né? Tem uma diferença em home office, trabalho remoto, trabalho híbrido, né? A gente precisa primeiro esclarecer tudo isso. E aí eu aproveito e te pergunto, né? A gente tem uma legislação trabalhista que ampara o trabalhador atualmente, não é bem assim? Em que pé que a gente está nesse sentido para o trabalho remoto aqui no país? Bom, vamos pela primeira pergunta. Trabalho remoto, teletrabalho são sinônimos, né? Então, é a mesma coisa. O híbrido parte eu exerço ele remotamente, parte ele dentro do espaço físico do empregador. A legislação, ela já havia antes da pandemia. Em 2017, quando da reforma trabalhista, foi introduzido na CLT, nos artigos 75A e seguintes, a previsão do teletrabalho. Essa lei, inicialmente, foi modificada em 2022. Já em meio à pandemia, né? Isso. Possivelmente por conta da pandemia que foi introduzidas algumas alterações, né? Uhum. E aí, o trabalhador, né, ele está 100% respaldado com essa lei? Tem algumas, ali algumas coisas que não são tão claras. No caso, tem muitas empresas que vêm adotando, né, esse modelo, né, o que pode e o que não pode, como que está em termos de legislativos disso? A lei ela deixou muito aberta, né? Ela deixou muito aberta. Por exemplo, com relação ao custeio, por exemplo, de equipamentos a serem empregados no teletrabalho, ou insumos da internet, energia elétrica e tal, ela deixou muito aberto. A jornada também, ela diz que isso tem que ser estabelecido no contrato, porque para ter vigência também o teletrabalho, é importante dizer que tem que estar prevista a forma dessa jornada num contrato firmado entre o empregador e o empregado, né? Então, ela basicamente faculta muito das coisas a esse contrato. Uhum. Então, é isso que eu ia te perguntar, da questão dos equipamentos mesmo. Então, tem de conversar ali, não está claro. Não está claro. Outra coisa também de redução de salário por estar em casa, isso a lei é claro em relação a isso? Também não. Também não. Né? Porque tem a questão, né, muitos falam de transporte, só que ao mesmo tempo você pode economizar no transporte, mas aí gasta internet, energia elétrica, né, uma série de coisas que, né, tem o bônus e o ônus de tudo isso. Uma estrutura ocupacional, por exemplo, vamos colocar assim, vamos colocar o que é real, né? Que muitas das famílias vivem, né? Nem todo mundo, por exemplo, tem um cômodo em sua residência para acomodar seu escritório de trabalho. Acho que a maioria das pessoas, imagino que muitas das pessoas não tem isso. Sim, da nossa realidade social. Né? O cara mora no imóvel, então ele não tem aquela estrutura. Então, assim, mobiliário,
né, que às vezes, dependendo do mobiliário, pode dar um problema na coluna se não for adequado. Então, uma série de responsabilidades que outrora era do empregador passa a não ser mais, né? Ergonomia, né, dos espaços. Então, é um desafio que a nossa sociedade vai ter que enfrentar no futuro. Uhum. Que é a tendência, né? A gente sabe que não são todos, mas tem área que a gente sabe que não dá mesmo para ir para o home office, um trabalho remoto, Sim. né? Mas a ideia, inclusive algumas estão voltando, né? Nesse período pós-pandemia, só que muitas, pelo menos o modelo híbrido, tem seguido, né? Porque o home office, na verdade, acho que gerou uma certa economia para o empregador. Porque, veja, alguns espaços físicos, por exemplo, o escritório que antes precisava de uma área, vamos colocar aí de 500 metros quadrados. Se ele adotar o modelo híbrido, talvez não vai precisar de uma área tão grande, né? Vale transporte, é um custo que talvez ele não vá ter mais, ou vai ter diminuído se for o híbrido, né? Então, e a realidade também, né? Também, de certa forma, traz impacto também para o meio ambiente, porque você não vai ter mais aquele... Vai tirar mais carros das ruas, então tem outros impactos que a gente não vê. E tem o outro lado também, né? A pessoa também às vezes não socializa mais, fica ali só no home office, trabalhando horas a fio, não tem aquela integração, às vezes, com o pessoal da empresa, que às vezes eu acho importante para a pessoa se desenvolver. Social, né? Talvez falte um pouco. Sim, a gente vai seguir falando desse assunto, a gente vai voltar nessa questão também do social, da qualidade de vida, né? Será que melhora? Será que não melhora? Mas agora eu quero chamar a nossa outra convidada, que vai participar com a gente de forma remota, que é a especialista em carreiras, Renata Nassarala. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Dani. Eu que agradeço o convite. Renata, é isso mesmo, né? Você que está aí também no dia a dia, especialista em carreiras, como que você avalia, né, essa mudança? Vale a gente reforçar esse conceito de trabalho remoto, ele não é novo, mas ele ganhou força na pandemia, né? Foi muito falado na pandemia. Realmente é uma tendência, né? A gente está num período também que está mudando muita coisa, né? Tem aí a tecnologia também. Como que você avalia tudo isso? Realmente ele ganhou muita força, né, pós-pandemia, e as pessoas adaptaram muito fácil a isso por causa da qualidade de vida, né? Você conseguir equilibrar um pouco mais a sua vida profissional e pessoal, porque a gente conta muito também o tempo de deslocamento, né, da nossa casa até o trabalho. O que eu vejo hoje de tendência é o híbrido. Eu vejo que ele está voltando com força e principalmente para algumas áreas dentro da empresa, onde eles estão analisando o nível de produtividade daquela equipe. Então, aonde eles estão tendo alguns problemas, eles estão fazendo com que esse time volte, né, de forma híbrida. E eu acredito que isso vai crescer agora. E você acredita, a gente estava aqui falando com o César, né? Porque é uma adaptação para todo mundo, ainda mais naquele contexto de pandemia, muitas pessoas tiveram de se adaptar às pressas, né? De um dia para o outro, de uma semana para outra. Então foi aquela loucura. A gente falou da lei que muitas coisas não são claras, né? O ideal é que seja, né, uma via de mão dupla, bom para a empresa, que a gente vive num sistema, né, o lucro ele predomina, mas também tem que ser bom para o funcionário, até para que ele consiga render, desempenhar seu papel da melhor forma possível. Como que você avalia isso por parte das empresas também, assim, há esse desejo, essa procura de tentar, não, vamos conversar, vamos tentar fazer de uma forma que fique melhor para ambos os lados? Bom, isso está bem relativo, dependendo com a cultura daquela empresa, né, Dani? Então, tem empresas que, tendo algumas mudanças, eles querem as pessoas mais presenciais, porque o que eles percebem é que está tendo algum prejuízo na produtividade daquele time. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que estão preferindo o remoto, justamente por essa qualidade de vida, de poder ter mais tempo com a família. Então, tem que haver essa conversa, tem que ter essa troca justamente para equilibrar isso. Então, pelo menos, o que eles têm feito? Vamos fazer o híbrido, porque eu atendo o meu lado e atendo o seu também, entendeu?
Você comentou sobre essa questão, né, que muitas empresas alegam que caiu o rendimento. Isso também precisa ser, obviamente, conversado, e aí cada equipe Sim. sabe a melhor maneira, né, de como, poxa, eu estou em casa, mas eu vou conseguir entregar da mesma forma. A gente sabe, não necessariamente 100% do período que você está no trabalho, você está fazendo alguma coisa, né, porque às vezes você termina alguma coisa antes, tem os momentos de descanso, né, que a gente precisa sentar, respirar um pouquinho, mas como que é possível também ter esse controle, né, de que não vamos prejudicar o rendimento da empresa, os trabalhos? Bom, a pessoa que trabalha de forma remota, ela precisa ter uma gestão do tempo. Então, ela precisa criar uma rotina de trabalho. Não adianta ela pegar e falar assim, eu vou trabalhar a partir de tal hora hoje, amanhã a partir de tal hora. Não, cria essa rotina, cria o hábito e entenda que dentro daquele horário você está disponível para trabalhar. E você cria depois a sua rotina de lazer. Tá? Então, o que eu indico? Gestão do tempo e utilizar ferramentas, né? Tem vários aplicativos que te ajudam a ter controle desse horário, a você ter mais foco, mais disciplina, ter essa organização do dia a dia com as suas atividades que você tem que entregar para a empresa, para não prejudicar os seus resultados. É isso. Bom, vamos fazer uma pausa aqui agora, porque a nossa repórter Fernanda Santos, gente, foi até uma empresa de inovações tecnológicas em que a realidade é um sistema de trabalho híbrido. Vamos conferir então como que é a gestão, a realidade lá do pessoal. O trabalho híbrido já é uma realidade na vida de muitos trabalhadores. Essa tendência está crescendo no mercado de trabalho e muitas empresas estão adotando esse modelo, como essa aqui que eu estou hoje. Alguns colaboradores estão trabalhando aqui nessa empresa, já outros estão trabalhando em casa. Como é o caso do Cássio, que está há 2 anos tendo essa experiência de flexibilidade e liberdade de trabalhar remotamente desde a pandemia. Essa experiência para mim começou na pandemia, né? Como a grande maioria de nós tivemos que ficar confinados dentro de casa, durou um período muito curto e mais recente, né? Quando eu tive a oportunidade de ingressar nessa empresa que eu trabalho atualmente, em meados de 2022, foi quando eu tive esse contato mais específico com um modelo de trabalho home office, uma contratação específica para o trabalho em casa. Além de não precisar se deslocar até o trabalho, ele consegue conciliar melhor a vida pessoal e profissional. O ponto que mais me afeta é a qualidade de vida, né? Não ter que acordar muito mais cedo, não ter esse desgaste de fazer o deslocamento grande e poder, inclusive, acompanhar mais de perto o dia a dia do meu filho. Então, levar ele para a escola, eu moro muito próximo da escola, então posso levar ele a pé, voltar para casa, fazer meu café, posso sair mais cedo quando é necessário buscar ele. Assim, é uma liberdade muito grande. Eu me sinto muito parceiro com a empresa por ter essa possibilidade de fazer esse modelo de trabalho. A história da Priscila com o trabalho remoto começou antes mesmo da pandemia. Para ela, o grande desafio é liderar a equipe à distância e criar conexões mesmo com todos em home office. Comecei a exercer a função de liderança na empresa atual, né? E foi bastante desafiador essa questão do remoto, porque as pessoas estão espalhadas no país inteiro. Então tem algumas pessoas que estão aqui próximas na região, então eventualmente eu acabo encontrando com elas presencialmente também. Mas tem pessoas que trabalham junto há 2 anos e nós nunca nos encontramos presencialmente. E é bastante difícil liderar essas pessoas, porque se conectar sem o presencial é muito desafiador. Então a gente precisa usar muitas ferramentas de comunicação, né? Diversas ferramentas de comunicação, ferramentas de trabalho colaborativo, e aí com isso a gente vai criando uma conexão semelhante à que a gente teria no presencial, né? Para garantir que a gestão dessas pessoas vai acontecer da forma que precisa acontecer. Eu estou aqui com a Adriana Maciel, que é especialista em RH dentro dessa empresa aqui de tecnologia aqui de São José dos Campos, para contar se essa tendência do híbrido veio para ficar mesmo, né, Adriana?
É isso mesmo, veio sim para ficar e é um modelo que os profissionais buscam muito hoje em dia. Então, quando tem uma oportunidade ali, ou quando ela fala é 100% remota ou já um modelo híbrido, os profissionais buscam mais, estão cada vez mais aí se adequando, né? E as empresas também, podendo aí ter mais oportunidades neste modelo. Então, realmente é uma tendência que vem crescendo bastante. E acontece aqui hoje na empresa. Pois é, a gente viu essa realidade, né, da Priscila, que é líder de equipe, né, e do Cássio, que tem a questão da família, dele de ser pai. Então, tem essa dinâmica, né, essa versatilidade da pessoa conseguir trabalhar nesses dois âmbitos, né, tanto aqui na empresa como em casa também, certo? É isso mesmo. E hoje os profissionais, eles buscam, né, essa qualidade de vida, saúde mental, saúde física, e poder conciliar, né, o trabalho com a vida profissional é um desafio. Outro ponto muito importante para as empresas é que alguns estudos já mostraram que as empresas que têm essa oportunidade, que ofertam oportunidades do modelo híbrido e home office, já apresentaram aí um nível mais baixo, né? Já diminuiu o índice de rotatividade. Então, isso é muito importante e mostra que os profissionais trabalham mais motivados, né? Tem muito mais empenho e dedicação aí no ambiente de trabalho. Isso é muito importante. E você não pensa em voltar como era antes? Não dá mais. 100% o presencial é muito difícil. Vontade de voltar presencial? Nenhuma. Tá aí, então, obrigada, Fer, e a todos também que dispuseram um tempinho para conversar com a gente. César, tá aí, né? A gente vê são diferentes realidades, né? Não falando bem ou mal desse sistema, cada um tem uma realidade, vai se adaptar ou não. A gente estava falando um pouquinho sobre a lei, né? E você disse que ela não é clara em muitas coisas, mas em relação aos benefícios, né? Porque uma outra discussão que a gente pode gerar aqui é de não precarizar ainda mais a vida do trabalhador, né? A gente teve recentemente, há uns anos, uma reforma trabalhista, então essa é uma preocupação também, né? Que é uma discussão que precisa ser levada em pauta. Sim. É importante dizer quem trabalha sob esse regime híbrido ou teletrabalho, né? Ele permanece basicamente com os mesmos direitos que um trabalhador presencial, ou seja, direito a férias, 13º, fundo de garantia e os mesmos direitos de sua categoria profissional. Ou se é um bancário, por exemplo, que trabalha em home office, ele vai permanecer com os direitos deles de bancário. Isso a lei não alterou. Uhum. Rapidamente, tem crescido ou não em relação a processos, assim, em relação ao descumprimento da empresa, especificamente por esse trabalho remoto? Como é uma alteração nova, eu particularmente não identifiquei questionamentos a respeito disso, mas pelo fato da lei não estar clara, aí vai depender muito como é que está feito o acordo, né? Vai depender muito da forma que está feito o acordo. Mas eu acho que deu muito pano para manga essa lei, na verdade. Em vez de sedimentar, né, deixar as coisas mais às claras, trazer maior segurança jurídica tanto para o empregador quanto para o empregado, essa lei, infelizmente, não dá esse suporte, a meu juízo. Está sob a interpretação, né, de quem se dá uma margem subjetiva muito grande. Sim, aí ainda vai dar muito pano para manga, né? Hoje estamos falando sobre trabalho remoto aqui no Diálogos. Fique com a gente, porque vamos para um rápido break, mas voltamos já já, rapidinho. De volta com o Diálogos, hoje eu estou conversando aqui no estúdio com o advogado trabalhista César Marta e de forma remota está com a gente a especialista em carreiras, Renata Nassarala. César, a gente falou um pouquinho sobre as regras, os benefícios para quem é CLT, né, que aí vale, né, você comentou que os benefícios valem de acordo com a categoria, né, tem direito a férias, 13º, e em relação a quem não é CLT, aí é mais ainda a questão contratual. Com o empregador. Como que está essa situação? São dois, mas aí é um contrato que nós chamamos de natureza civil, né? Onde é tratado, onde é negociado entre os dois prestadores, a pessoa, o contratante e o contratado, né? A grosso modo, o contratado é como se fosse o empregador
aliás, o contratado como se fosse um empregado e o contratante como se fosse um empregador, mas aí é um contrato de natureza civil, é diferente, né? Aí é uma outra conotação, uma outra seara. Sim, e aí pegando esse gancho, né, a gente vê muitos contratos assim, que aí a pessoa às vezes fica o dia inteiro, né, acaba trabalhando mais, ou então acaba tendo mais de um emprego, tudo isso, né, que são coisas que precisam ser pensadas, tem que porque ser bem vai feito. ficando saturado, Tem que ser bem, não consegue às vezes, né, tem que ser bem... É que a linha, às vezes a linha é muito tênue, né, o que é empregado, o que é prestador de serviço, às vezes é difícil diferenciar uma coisa da outra, né, porque às vezes que veja bem, o que define normalmente se a pessoa é empregada ou prestador de serviço é o artigo 3º da CLT. Mas aí tem que ter a reunião de 4 elementos. Eu tenho que ter pessoalidade, eu tenho que ter subordinação, onerosidade e habitualidade. O que é cada um desses requisitos, né, para o telespectador entender? Pessoalidade eu não posso substituir. Eu não posso pegar, por exemplo, pegar a Dani, Dani, não estou legal para ir trabalhar hoje, vou mandar a Dani no meu lugar. Não, tem que ser eu. A pessoa que me contratou confiou a mim o serviço, não confiou a Dani. Então, isso chama-se pessoalidade. Onerosidade, mediante pagamento, né? Salário, diário, enfim. Subordinação. Você não vai lá e faz o que quer, você tá ali servindo as ordens de alguém. Ó, faz assim, faz assado, não faz aquilo, faz isso. E a habitualidade, né? Eu estou sempre lá, não estou uma vez ou outra. Não, estou sempre lá, ou sempre prestando serviço para essa pessoa. Então é isso, mas é muito difícil na prática diferenciar às vezes o que é prestador, até onde eu sou prestador de serviço, até onde eu sou empregado. Essa é uma linha bem tênue. E César, é uma forma, você acredita também, de acentuar ainda mais as desigualdades? A gente falou aqui de muitas pessoas, você bem mencionou, que não tem um espaço, um escritório em casa para poder trabalhar. Às vezes tem filhos, né? Como que vai? Mulher, principalmente, muitas vezes é mais sobrecarregada, na maioria dos casos é mais sobrecarregada com isso. Mas é uma forma de acentuar também, a gente pode falar tanto na diminuição do salário, né? Que você disse que muitas vezes que a lei não está clara, então é uma coisa que pode acontecer, como também, assim, não são todos os trabalhos, né, subempregos, não tem essa possibilidade, né, de você escolher o home office, o híbrido, né, então não tem muito ali o que fazer nesse sentido. Eu acho que dependendo acaba acentuando, sim, esse nível de desigualdade, né, como foi bem mencionado, né, se não tem uma estrutura, por exemplo, e vou me sujeitar ao home office, é uma forma, assim, de acentuar, ainda mais quando ainda mais como a lei não fala assim, olha, se você for trabalhar home office, o empregador tem que, sei lá, fornecer o computador, o software da empresa. Isso não está claro. Fala-se em livre negociação, né, que no mundo prático nem sempre isso ocorre, né? Nem sempre o empregado, dado o poder econômico do empregador, ele tem força de falar, olha, eu não queria ser 100% presencial, eu queria ser híbrido. Na verdade, a gente sabe que dificilmente o trabalhador tem essa opção, né? Existe essa possibilidade. Então, é isso, vamos seguir aqui então. Olha só, muita gente, principalmente as gerações mais antigas, né, ainda tem muitas vezes dificuldade de compreender esse trabalho remoto, o trabalho híbrido, né? Às vezes acha que a pessoa está ali na frente do computador e não está trabalhando. A socióloga Letícia Neto, gente, ela encaminhou um vídeo também para a gente para falar desse assunto. Vamos conferir o que ela disse para a gente. As pessoas, elas não entendem ainda, especialmente gerações mais antigas, não entendem que trabalhar em casa e trabalhar na internet é trabalho, tá? Então, a gente precisa começar a quebrar um pouco disso, né, e pensando como a gente vai lidando com isso, tá? Como a gente vai explicar esse trabalho, como a gente vai delimitar esses espaços. Algumas pessoas até falam, tente ter, né, um espaço delimitado na sua casa para o trabalho e informe a sua família, ó, aqui, esse é meu horário de trabalho, aqui eu tô trabalhando nesse espaço, nesse horário. Para começar a criar essa ideia de sair de casa, fui para o trabalho, então eu não posso pensar na casa, porque isso é uma carga muito grande, né? Porque se a gente for pensar, existem pessoas que vão fazer essa cobrança. A gente entende quando são as gerações mais antigas, que às vezes não entenderam muito bem como funciona, que você não tá parado aleatoriamente na frente do computador.
você está realmente trabalhando. Mas fica muito pesado quando são, por exemplo, os cônjuges, né? Quando é o companheiro, especialmente, porque a gente vê que essa carga recai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem na nossa sociedade. Tá aí, Letícia, obrigada. Já já a Letícia retorna para falar com a gente de novo. Renata, é bem interessante, né, esse ponto que a Letícia mencionou, que ainda tem, eu acho que principalmente da geração mais antiga, né, esse olhar meio torto, mas você está trabalhando, está ali de frente do computador, e essa desigualdade em termos, né, homem e mulher acaba sobrecarregando para a mulher principalmente, né, que aí tem de dar conta de tudo, a questão da casa, dos filhos. Para a mulher realmente tem essa desigualdade, porque tem também as tarefas de casa, os filhos tem que levar para a escola, se ficou doente, tem que levar no médico. E para a mulher fica muito difícil, ela precisa entender que ela precisa separar, né, esse horário de trabalho, como ela falou ali, e saber que naquele horário ela não vai poder fazer aquelas tarefas domésticas. Mas eu acredito também nisso, que é muito complexo para ela, porque o filho vai até ela. Tá achando que ela tá em casa, vai falar assim, ela não tá trabalhando, então eu posso ir até a minha mãe. Na verdade, não. Tem que colocar esse limite, estabelecer esse limite. E então eu vejo muito essa dificuldade, sim, para as mulheres. E para o homem nem tanto, né? É isso. E Renata, você até pontuou no primeiro bloco essa questão da qualidade de vida. A gente viu na reportagem que a Fernanda fez também, naquela empresa de tecnologia, né? E um dos funcionários mencionou a questão da qualidade de vida, que não se vê indo para a empresa mais todos os dias. De fato tem isso ou é uma falsa sensação? Fato é, né, que se você está ali num trabalho remoto, num sistema híbrido, você consegue, por exemplo, médico, banco, que são coisas que você consegue resolver num horário comercial, não tem jeito. Mas, de Sim. fato, você acha que esse conceito de qualidade de vida, ele é real ou tem uma falsa impressão aí? Não, ele é real sim, até pela economia de tempo, de deslocamento para o trabalho. Então, nesse tempo, eles conseguem realmente ter esse horário, como falou na reportagem, né, que ele tem um tempo disponível para poder levar o filho até a escola. Então, para ele, isso é muito importante, ter essa qualidade do tempo, né, poder gerir melhor o seu tempo e ter essa qualidade de vida ali, equilibrando a vida pessoal e profissional. A gente falou de gerações, né? Como que você tem percebido isso? Essas novas gerações, elas estão não só lidando melhor, mas estão procurando mais empregos que são nesse modelo, até, né, pela liberdade, autonomia de fazer muitas coisas. Mudou-se muita coisa, né? A gente vê desde funcionários que ficavam a vida toda numa empresa, hoje o pessoal mais jovem não está se preocupando tanto com isso, né? Quer ter mais experiências. Como que você tem sentido isso como especialista em carreiras? Bom, essa geração nova, eles estão preferindo realmente o trabalho remoto ou, no máximo, híbrido. Eles não estão aceitando realmente 100% presencial. E é justamente por isso, é uma geração que está visando muita qualidade de vida. Então, é uma geração mais imediatista, né? Então, se eles não estão vendo um resultado ali naquele prazo que eles estipulam, eles já estão mudando para outra coisa. Isso é fato. Mas eles realmente preferem o remoto ou o híbrido. Caso contrário, a empresa ofereça ali 100% presencial, eles não estão aceitando, eles estão visando muito a qualidade de vida. É isso. Quer comentar rapidamente, César? A qualidade de vida que é primordial, né? A gente falava que o funcionário, para ele conseguir entregar também, ele precisa estar bem, né? Precisa ter essa base, o mínimo. Precisa estar bem para qualidade de vida. Agora, uma coisa que eu acho que talvez tenha uma dificuldade de gerar é o fato de não estar, de ter a faculdade, o empregador, de não precisar mais controlar a jornada. Eu acho isso um precedente perigoso, porque ao invés de a gente ter a qualidade de vida, tanto se almeja com o trabalho remoto, pode ser que a gente não alcance isso. A partir do momento que eu não tenho uma delimitação, até que horas é meu trabalho, até que horas não é, por isso que eu falo, o contrato tem que ser muito bem feito, muito bem pensado, porque para justamente poder atender isso. Porque se não tem, se eu faculto a possibilidade de não ter esse controle de jornada, de estabelecer isso uma jornada de tal a tal hora,
eu imagino que essa qualidade de vida se perca, porque até que horas eu posso começar, até que horas eu trabalho. Como é que eu vou diferenciar agora, aquela sensação, né, que a gente tem, ó, por exemplo, a senhora saiu do estúdio. Saiu do estúdio, acabou o trabalho, acabou a preocupação. Hoje já não se tem mais isso, especialmente quando se trabalha no home office. Não 24 tem, horas. se fica... E aí, como é que fica a saúde mental nossa numa dessa, né? Sim. Quero voltar com a Renata novamente. A gente falou sobre essa organização, essa gestão até das empresas, para não cair a produtividade. A gente está num mundo altamente tecnológico, né? Não para de surgir coisas novas. Para ter esse controle também, a tecnologia ela é utilizada para isso, né? Para ver. Hoje tem até aplicativos, né, que conseguem ver o tempo que a pessoa fica ali no computador, produzindo de fato, ou seja, no programa que ela trabalha na empresa. Sim, Dani. Eles têm usado muitas ferramentas de gestão, justamente para monitorar os resultados. E através disso que eles conseguem, né, gerenciar mesmo a sua equipe. Tem vários aplicativos para poder monitorar isso e tem também, é até interessante as pessoas pensarem que tem aplicativo de gestão do tempo também, aplicativo que te ajuda a você ter mais foco naquela atividade, poder realmente entregar os resultados, né, cumprir as metas estabelecidas pela sua liderança. Mas as empresas também, eles têm usado também algumas ferramentas que eles estão sempre ali online, sempre se falando de forma remota, na hora que precisa já entra imediatamente numa videochamada, e isso tem funcionado bastante. Sim, e aí fala-se muito desse social, né? Que muitas pessoas, até quando você pergunta se preferem esse trabalho remoto ou não, respondem que não, porque gostam de ter esse contato com as pessoas, né? Porque ali no virtual é diferente, você pode estar o dia inteiro falando com a pessoa, mas é diferente. Como gerenciar isso também, né? Para a equipe ficar em sintonia, entre uma pessoa nova... Hoje é muito a videochamada, né, para poder conseguir trazer a equipe e ter um pouco dessa conexão. Eu acredito que é por isso que tem algumas empresas até adotando o híbrido, justamente para ter essa interação social, para conectar, né, entre eles, manter essa rede, né, de contato e também uma rede de apoio, né, um podendo contar com o outro ali dentro da equipe. E a gente também tem redes sociais para isso, para a gente poder também conectar com pessoas, tem o network, que é muito importante, e manter essa rede de contato é primordial. Pensando por essa lógica, até amplia, né, Renata, quando você fala de networking, você consegue ampliar ainda mais, para além dessa sua bolha, né? Já que a gente está falando em tecnologia, gente, a inteligência artificial também está, né, sendo muito falada. Será que elas podem ou não influenciar o trabalho remoto? A Letícia Neto, socióloga, que falou com a gente agora há pouco, ela mandou mais um trechinho para a gente ouvir. Vamos conferir. Então, quando a gente fala de trabalhos que são mais braçais, digamos assim, que são trabalhos menos especializados, a gente vai estar pensando que esses trabalhos, eles têm mais dificuldade de serem feitos remotamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente, quando fala em trabalho remoto, a gente está falando do uso de tecnologia no ambiente de trabalho, a gente vai estar pensando também que nós temos hoje em dia grande medo, né, que ronda, são as IAs, né, são as inteligências artificiais, e a substituição do trabalho humano por um trabalho de máquina. A gente tem uma questão, então, de que o trabalho remoto costuma ser um trabalho especializado, certo? Então, o trabalho que você consegue fazer mentalmente fora do ambiente tradicional do trabalho, certo? Isso pode ser uma coisa positiva, isso pode ser uma coisa negativa, no sentido que, às vezes, a gente começa a descobrir maneiras de você substituir esse trabalho humano por um trabalho de máquina. Então, se a pessoa ela tinha a função de digitalizar coisas, você consegue hoje em dia fazer com que uma máquina faça isso, tá? Transcrever coisas à mão para digital, certo? Ou então papel para o digital. Você tem máquinas que conseguem fazer isso já há muito tempo,
certo? A Organização Internacional do Trabalho, na verdade, ela já alerta para a substituição de mão de obra desde 2018. Então, pré-pandemia, a gente já falava disso, a gente já discutia isso, qual vai ser o futuro do trabalho, né? E ela tinha essa previsão de que já o relatório sai em 2019, né? E ela falava, não, em 10 anos, praticamente 50% do trabalho vai ser substituído. Então, até 2028, até 2029, vamos botar aí 2030, né? As inteligências artificiais, elas vão substituir grande parte do trabalho. Novos cargos serão criados, sim, mas segundo a estatística da OIT, Organização Internacional do Trabalho, isso não vai ser suficiente para suprir os postos de trabalho que vão ser perdidos, tá? Então, inclusive, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é quanto mais humano for o seu trabalho, mais difícil a inteligência artificial de substituí-lo. Tá aí, então, a Letícia. Uma outra preocupação, né? Um outro assunto que gera muito debate, né, César? A questão Com certeza. Será que vai substituir ou não? E se, de certa forma, o trabalho remoto ele é um passo para acelerar ou não essa substituição? Eu acho que a pandemia acentuou isso. É uma coisa que... exemplo, pegar banco. Quantas agências bancárias não fechou? E outra, você vai no banco, quantas pessoas trabalham hoje no banco, mas se a gente pegar coisa, não precisa ir longe não, coisa de 10 anos atrás, quantas pessoas trabalhavam numa agência? Diferença né? grande. Aliás, quanto tempo não vamos no banco? Não pisamos numa agência? E isso significa eliminação de pós-trabalho. Gera o desemprego? Com certeza gera. Mas não sei se gera, inclusive vai ter, a socióloga acabou de apontar que gera, mas não gera na proporção que deveria. Então, é um novo problema que a sociedade vai ter que enfrentar. Né? Acho que até médio prazo, porque a IA, nossa, avassalador o efeito dela. Sim, aí a gente está falando, vamos pegar 2030, arredondar, a gente não tem nem 10 anos, né? Então, é preocupante. Assim, se não pensar em mecanismos, né? Não ter uma organização para que possa suprir, né? Absorver essa mão de obra excedente, né? No próprio campo, né? Antigamente fala, não, vai para o campo que tem trabalho. Hoje em dia está tudo dominado por máquinas, né? A máquina faz o serviço de 100 homens aí, uma máquina de cortar cana, quantos empregos ela não tira? Sim. É uma discussão, né, para se falar. Claro que a tecnologia ela é boa em muitas funções, mas esse debate precisa ser colocado para jogo. A gente vai para mais um rápido break e aí a gente retoma e faz a conclusão aqui desse bate-papo de hoje, né, que a gente está falando sobre trabalho remoto. E aí, você é a favor, é contra? Fique com a gente porque voltamos já já. De volta com Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre trabalho remoto. Aqui, para a gente iniciar, né, a nossa conclusão aqui no último bloco, César, hoje pode-se dizer então que o trabalho remoto ele beneficia majoritariamente as empresas em relação a funcionários, a trabalhadores? Entendo dessa forma. É claro que o empregado também tem o benefício de economizar esse tempo de deslocamento, que é preciosíssimo, porque o tempo é uma coisa que a gente não consegue recuperar, né? Qualidade de vida, mais proximidade com a sua família, claro que traz esses benefícios, que é algo inestimável. Mas eu acho que as empresas acabam obtendo um ganho maior. Porque, veja, ela pode dispor de uma economia de espaço de aluguel físico, parte da transferência do seu risco, né, da sua atividade, por exemplo, a internet, por exemplo, da casa do trabalhador. Não está definido quem que vai pagar a internet, mas imagino que seja do empregado. Se cai a internet desse empregado, já não passa mais o problema da empresa, sim do empregado. Fora a dor de cabeça, né? Porque eu preciso entregar, eu vou para outro lugar, enfim. Entendeu? Acaba transferindo, de certa maneira, um risco que outrora era do empregador para o empregado, vindo diretamente, né? E César, a gente falou aqui sobre a questão da lei ela não ser clara. E é preciso que a gestão pública, de uma maneira geral, se aproprie mais desse tema, né? Que ele seja levado em debate, a gente pensando nas gerações futuras mesmo, né? Para que não fique desigual, né? Para que o trabalhador ele consiga ser ressarcido nesse sentido. Sim, porque a lei não é a favor, né? Para equilibrar forças, né? Porque acho que precisa ser melhor regulamentado, porque o empregador, via de regra, normalmente, na esmagadora maioria das relações, o poder econômico do empregador sobressai.
O empregado não tem força para normalmente não tem força para negociar com o empregador. O poder econômico é avassalador. Ou faz e acabou. Ou aceita assim ou está fora. Então, acho que a lei realmente precisa se debruçar melhor, né? Ela precisa estabelecer algum limite de jornada, critérios para a jornada, porque ela deixou muito aberto. Eu acho não um precedente bom para a sociedade, né? Agora, um ponto importante que a gente não falou aqui, né, sobre a saúde. Devo dizer que na própria CLT dispõe que o empregador é obrigado a orientar os empregados, né, com medidas preventivas da saúde. Exemplo que eu dei da ergonomia e tal, né? Sim. Só que essa responsabilidade não fala de quem que tem que comprar cadeira adequada ou não para ergonomia. Não fala de quem tem que arcar com isso, né? Então São muitos detalhes, né, que estão soltos, que precisam ser levados em conta, porque até a gente falando de um sistema, né, que o lucro sobressai, mas para que o trabalho final ele seja entregue da melhor forma possível, né, esses detalhes fazem toda a diferença. Tem que alinhar, né, qualidade de vida versus trabalho. Claro que o lucro da empresa é importante, claro que a empresa tem que ter lucro, mas a que custo? Né? Não pode custar a saúde do trabalhador, não pode custar a saúde mental do trabalhador, né? Não pode custar isso. Sim, ter esse diálogo, né, para que a gente... Não pode ter esse custo, né? Consiga pelo menos ir que ambos vão para o mesmo caminho. Renata, a gente está falando aqui sobre a questão da contratação também. Você acha que modifica muita coisa, né? Ali até eu falo na questão do período de experiência, para você sentir como que é a forma do trabalhador, né, dele exercer ali no dia a dia, dele trabalhar. Você acha que isso vai afetar de uma forma muito grande essa qualidade do trabalho da contratação nesse modelo remoto? Nesse modelo remoto sim, né? Porque como ele falou, é muito complicado a questão do ambiente que você vai estar trabalhando, da cadeira, de como você vai estar usando também o computador. Então, isso complica bastante na hora da contratação. Tem algumas empresas que na contratação ela já deixa bem claro como vai ser, né, se vai ter alguma ajuda de custo ou não, enfim. Mas tem outras que já jogam a responsabilidade todinha para o trabalhador. Então, eu acho que isso interfere muito na hora da contratação. Realmente, eu acredito que tem que melhorar muito em relação a isso ainda, para que o trabalhador tenha mais segurança no seu dia a dia. E, Renata, você tem percebido, né? São empresas, cada uma com a sua estrutura. Você tem percebido que essas novas empresas, muitas vezes até startups, estão mais preocupadas com isso, estão mais ligadas, antenadas nesse novo sistema, né? Para que ele seja, de fato, mais justo, não necessariamente? Como que você tem percebido o mercado nesse sentido? Bom, eu percebo algumas empresas, sim, preocupadas com isso. Tem algumas empresas que elas fornecem toda a estrutura, mas ainda é algo que tem que melhorar muito, a mentalidade do empregador, porque muitas estão jogando essa responsabilidade para o trabalhador. E se ele quer, vai ser remoto, é assim que a geração, né, está querendo, então vai ser desse jeito e pronto, né? Ou se não, venha para cá de forma presencial. Então ainda tem muita mudança em relação a isso. Você falou das novas gerações, né? Você acha que esse sistema híbrido, remoto, ele vai influenciar até mesmo na escolha de novas profissões? Eu pergunto isso porque a gente tem percebido nos últimos anos que algumas profissões elas estão defasadas, né? Não tem muito interesse de jovens em seguir aquela carreira. Você acha que esse sistema ele vai ser determinante para as profissões do futuro mesmo? Eu consigo trabalhar nesse modelo mais flexível? Não? Como que você enxerga isso? Sim, essa geração, eles estão buscando muita qualidade de vida, então eles querem flexibilidade de horários. É o que eles mais falam. Eu quero um trabalho que seja flexível, que eu consiga ter uma boa rotina, que eu consiga fazer as coisas que eu gosto. Então, essa geração está priorizando muito isso. E isso vai impactar, sim, nas profissões, né? Eles têm olhado profissões que traz essa flexibilidade. Não quer dizer que as tradicionais vai sumir, mas eles vão buscar aquilo que seja mais flexível em relação com o que faz sentido para eles, né? Em relação ao propósito deles.
Sim. Bom, a gente está falando, né, sobre o trabalho remoto, a qualidade de vida. Vamos voltar então com a Letícia Neto, gente, que ela falou para a gente, gravou mais um vídeo falando sobre, né, quem trabalha de forma remota. Muitos buscam qualidade de vida, mas outros acabam, né, ficando mais sobrecarregados. A gente tem falado disso. Vamos ver qual que é a visão da Letícia. Então depois a gente retoma tanto com a Renata quanto com o César. Às vezes a gente acha que, porque a gente não tá vendo a pessoa lá, ela não tá trabalhando. Isso é um problema. Então existem vários mecanismos de gestão hoje em dia, né, para controlar esse trabalhador, o que gera um problema muito grande para a sociologia do trabalho. Por quê? Porque para a sociologia do trabalho, a gente, nessa flexibilização, né, nessa mudança de regras, que a gente pinta muitas vezes, ai, que bonito, você vai ter mais tempo com a sua família, você não perde tempo no trânsito, que, nossa, o deslocamento. Então agora você pode, por exemplo, tipo, trabalhar em São Paulo, morar em São José, morar no Vale, entendeu? Então isso é uma coisa, tipo, mais suave, né? Mas ao mesmo tempo, as pessoas, elas são controladas. Por exemplo, se você tá mexendo no mouse, certo? Se você tá fazendo as coisas, para você ter o controle desse ambiente de trabalho. O que é uma coisa que às vezes realmente vai estressando o trabalhador, e já se criou vários mecanismos para enganar esses programas, né? Porque realmente você não fica trabalhando o tempo todo, você precisa de momentos de escape e de respiro para o seu cérebro funcionar melhor, especialmente trabalhos muito mentais, né, que demandam muito da intelectualidade. Então, a gente tem essa questão de como esse trabalhador está sendo controlado, e especialmente como o tempo de trabalho se confunde com o tempo da casa, com o tempo do lazer. Então, muitas vezes, a pessoa que trabalha remoto, ela não trabalha menos, ela começa a trabalhar mais. Por quê? Porque daí ela não tem exatamente o horário de trabalho, então os e-mails continuam chegando, então ela faz hora extra e ninguém vê. E isso é um problema dentro do ambiente de trabalho, especialmente porque você começa a sobrecarregar esses trabalhadores. Já tem pesquisas que mostram que o trabalhador do século XXI, ele trabalha muito, muito mais em todas as profissões. Trabalha muito mais do que o trabalhador do século XX, tá? Ali da metade do século XX. E, então, década de 60, 70, eles trabalhavam muito menos, tá? Em horários de trabalho, do que a gente fala hoje, tá? E, ao mesmo tempo, o trabalhador do século XXI não tem o mesmo poder de compra. Mesmo que ele tenha, às vezes, salários com números maiores, o poder de compra desse salário é muito menor. Então, isso vai gerando diferentes estresses. Tá, então, é interessante, né, César, o ponto de vista da Letícia também, muito. Dela falar dessas diferenças geracionais também, né, que o trabalhador do século XXI, de fato, trabalha-se mais, mesmo com o advento da tecnologia que a gente tem hoje, e o poder de compra, né, nem se compara. Não tem como. E assim, né, é uma regra básica, né, da economia capitalista, do sistema que a gente vive, né? É muita oferta, oferta e demanda, né? Se tem muita oferta de mão de obra, a tendência dela é cair. Se não tiver um contrapeso, se não tiver uma força ali para ir contra a maré, né? Para ir atrás de melhorias, é isso, né? Falar dela, acho que é irreparável. Eu compactuo o que ela falou integralmente. É importante também que o trabalhador, né? A gente não sabe da realidade de cada um, né, dadas as questões sociais, mas que ele também esteja informado, né, até para poder reivindicar. A gente sabe que, né, quem acaba pesando no final é o empregador, né? Mas é importante que esse funcionário ele também saiba, né, falar, lutar pelo seu direito, informação, né? É importante ter ciência, né? Pode ser que a gente não use de imediato, mas pode ser que lá na frente, em outro momento, a gente consiga usar. A informação nunca é demais. É muito bom sim, se informar, ter programas como esse aqui, é muito bom sim. É isso, Renata. Você gostaria de fazer alguma colocação em relação ao que a Letícia falou? É bem interessante, né, a gente analisar lá atrás, e você pode fazer esse paralelo, né, dessas mudanças, dessas diferenças, mesmo que a gente tenha. É só a gente comparar muitas vezes, né, com os nossos pais, nossos avós, nesse sentido que mudou bastante.
Sim, é por isso que eu falei como é importante ter a gestão do tempo, né? A gente poder criar essa rotina. Eu falo isso até por mim, porque quando eu comecei a trabalhar de forma mais remota, eu misturava muito a minha vida pessoal com a minha profissional, e foi bem difícil começar a criar rotina em cima disso. Então, o que eu oriento é criar o seu horário, o horário que você vai levantar, o horário que você vai fazer as coisas de casa, o horário que você vai começar a trabalhar e priorizar as atividades importantes daquele dia e ver o que você pode delegar para outra pessoa. E finalizar, né, também essa rotina de trabalho dentro daquele horário que você colocou, para você, depois daquele horário que você entregou suas tarefas para a empresa, você começar a olhar para a parte de casa, para os seus filhos, ou para o exercício físico, para outras questões. Então, as técnicas de gestão do tempo, ela ajuda muito a gente conseguir gerenciar melhor aí o nosso tempo e não misturar, né, a nossa vida de casa com a nossa vida profissional. Foi algo que me ajudou bastante e eu acredito que ajuda muita gente. Sim, né, que acaba não agregando nada, pelo contrário. Renata, rapidamente para a gente finalizar, então, responsabilidade, né? E é importante que as empresas elas tenham isso em mente também, a responsabilidade, quando se fala desse trabalho remoto, do funcionário, né? Esse trabalho com responsabilidade. Sim, a empresa ela tem que ter essa responsabilidade e principalmente com o bem-estar daquele funcionário. Então, se eu proponho trabalho remoto e eu sei que aquilo me traz alguma economia, mas o que eu posso estar dando de benefício para aquele funcionário também? Ele precisa ter uma qualidade de vida dentro do ambiente que ele está inserido na própria casa dele. Então, eu acho que a empresa tem que ser responsável pelaquela pessoa que está entregando resultados dentro da sua própria casa. É isso, Renata. Muito obrigada, viu? Renata Nassarala, especialista em carreiras. Falei certo, né? Muito obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada e seja bem-vinda sempre, viu? Contribuiu bastante com o nosso diálogo de hoje. César Marta, advogado, especialista em direito trabalhista. É isso, né, César? Responsabilidade, a gente falou de informação, acho que tudo que a gente falou aqui hoje é importante que os trabalhadores eles estejam informados, cientes dos seus direitos e responsabilidade tanto por parte das empresas e que o poder público também, né, coloque essa pauta, discuta de uma forma mais efetiva. Exato, até porque isso acarreta problemas também na Previdência Social, por exemplo, a pessoa fica doente ou ofere alguma invalidez. Acaba prejudicando toda a sociedade, porque a pessoa vai para o INSS e tal. Então, acho que é importante que todos sentem à mesa e debatam bem para sair o que equilibre melhor, né? Os interesses do empregador com os interesses do empregado. Para que todo mundo saia ganhando, né? E tenha esses direitos básicos. César, muito obrigada mais uma vez. Não está convidado a retornar aqui no diálogo. O convite para educação que perigoso aceitável. É isso, seja bem-vindo sempre. E o Diálogos, gente, o 100º Diálogos da Cidade fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, acesse o youtube.com/@TV Câmara SJC, além dos nossos canais, canal 12.3, que é nosso canal aberto, 7 da NET e 9 da Vivo. Para vocês assistirem bastidores ou sugerirem alguma pauta para o Diálogos ou para os demais programas da casa também, podem nos acompanhar pelo Instagram, que é o @TV Câmara SJC. Ficamos por aqui, mas semana que vem estamos de volta a partir das 4 da tarde, viu? Eu espero vocês. Até mais!